Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos símbolos mais enigmáticos e profundos que existem, a árvore da vida da Cábala. Vamos juntos explorar os significados que estão escondidos bem debaixo dos nossos olhos. Sabe, essa situação antiga de Isaías, ela não é só um trecho poético. Na verdade, ela é uma pista. É um convite para a gente olhar além do que é o óbvio, para descobrir algo que, segundo esses ensinamentos, ficou oculto por muito, muito tempo. E aqui que a coisa toda começa a ficar realmente interessante. E se história, que a gente conhece, a história da criação lá do Gênesis, na verdade, não for a história completa, e se estiverem faltando algumas peças cruciais nesse quebra-cabeça? Pois é, bem no centro da narrativa da criação, existe uma diferença, uma discrepância fundamental que, quando a gente percebe, muda toda a nossa perspectiva. Olha só que curioso, a árvore da vida é formada por 10 emanações, 10 estágios da criação, que são as Sefirot. Só que a Torá descreve a criação do mundo em 7 dias. Então, a pergunta que não quer calar é: onde foram parar as outras 3? A conta simplesmente não fecha. 3. Esse é o número-chave aqui. São 3 aspectos da criação, 3 níveis inteiros de realidade que parecem ter ficado de fora da história principal. Eles são basicamente os segredos do cosmos que ainda não foram revelados. E quem são elas? São as 3 Sefirotes lá do topo. Keter, a coroa, Chokmah, a sabedoria, e Bina, o entendimento. E elas não são só partes que faltam, não. Elas representam a própria fonte de tudo, um mundo superior, uma dimensão de consciência pura, que veio antes mesmo do universo que a gente consegue ver. Ok, então se essas 3 forças estão ocultas, onde é que a gente encontra elas? A primeira pista, isso é surpreendente, não está em algum texto antigo ou olhando para as estrelas. Está dentro de nós, no nosso próprio corpo. E essa ideia ela é muito profunda. A estrutura da árvore da vida não seria só um desenho abstrato, seria um mapa anatômico e espiritual do ser humano. A ideia é que o universo inteiro, o macrocosmo, se espelha perfeitamente dentro da gente, no microcosmo. Começando pelo topo, a primeira conexão. Keter, a sefira mais alta de todas, a coroa, corresponde diretamente ao crânio, a estrutura que protege o centro da nossa consciência. Logo depois vem Chokmah, a sabedoria. Ela está conectada ao hemisfério direito do cérebro. Pensa nela como a faísca, a intuição, a criatividade em estado puro, aquela visão que vem antes de qualquer lógica. E, para completar o mapa da mente, temos Bina, o entendimento, que está ligado ao hemisfério esquerdo. É aqui que mora a lógica, a análise, a estrutura que pega as ideias intuitivas de Chokmah e dá forma a elas. E conforme a gente desce pela árvore, as correspondências continuam. Tifere, por exemplo, que significa beleza e equilíbrio, corresponde ao nosso torso, o centro do corpo que harmoniza tudo que vem de cima com o que vem de baixo. Só que o corpo é só a primeira camada desse mapa. Existe outra, um código que não está escrito em carne e osso, mas na própria estrutura da linguagem sagrada. Estamos falando do tetragrama. Dentro desses ensinamentos, ele é visto não só como um nome, mas como uma verdadeira fórmula. Uma fórmula dinâmica, um código que espelha a estrutura da árvore da vida e, por consequência, o processo de como a própria criação se desenrolou. E a conexão aqui é simplesmente fantástica. Cada pedacinho do nome divino corresponde a um nível da criação. A pontinha da letra Yud é Keter, o ponto inicial de tudo. O corpo do Yud é Chokmah, a primeira faísca de expansão. A letra Rei é Bina, que dá forma a essa expansão. A letra Vav representa as 6 sefirotes seguintes. E o Rei final, bom, esse é o nosso mundo físico, Malchut. É o universo inteiro dentro de 4 letras. Certo. Então a gente tem um enigma nos números, um mapa no corpo e um código em um nome. O que tudo isso quer dizer afinal? Para onde isso tudo aponta? A resposta é diretamente para o potencial gigantesco que está trancado dentro da nossa própria mente. E aqui vem o ponto central de tudo. A grande revelação é que entender Keter, Chokmah e Bina não é só um exercício de filosofia. Significa entender a arquitetura da nossa própria consciência e, quem sabe, destravar poderes do cérebro que a gente nem imagina que tem. E isso leva a gente a uma pergunta que conecta esse conhecimento milenar com a ciência de hoje.
E se a resposta para os maiores mistérios do universo não estiver lá fora, em telescópios, mas aqui dentro, entre os nossos neurônios? Agora, se prepara para essa comparação porque ela é impressionante. O cérebro humano tem mais conexões neurais do que o número de estrelas em todas as galáxias que conhecemos. Pensa nisso. Essa rede imensa e complexa não seria um acaso. Ela espelharia a própria estrutura do cosmos, sugerindo uma capacidade de entender as coisas que vai muito além do que a gente usa no dia a dia. Essa citação resume tudo de uma forma brilhante. A ideia de que o conhecimento sobre o universo não vem só de olhar para fora, mas de mergulhar para dentro, de acessar essa correspondência cerebral que, segundo essa visão, todos nós temos. Então fica essa provocação final para a gente pensar. E se a jornada para explorar o espaço e a jornada para explorar a consciência forem, no fim das contas, a mesma jornada? E se o universo não estiver só lá fora, mas também, de alguma maneira, aqui dentro?